Boa tarde para você que está acompanhando o portal ktv.com. Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para um papo reto, agora às 17 horas e 7 minutos. Nesta quarta-feira, muitos protestos pelo Brasil continuando aí em relação aos caminhoneiros, a greve justa deles aí, né, com paralisações por conta do óleo diesel. A KTV, se você acompanhar aí no nosso Facebook, a gente fez uma transmissão ao vivo de uma carreata com imagens, inclusive aéreas de drone, para você ver a dimensão desse movimento que a gente vê em todo o Brasil, bastante intenso, né, aqui em Cascavel também. Mas eu vou falar hoje aqui sobre um outro assunto, não vou falar de caminhoneiro, não vou falar de greve. A gente está falando disso, é importante também, mas tem outro assunto que a gente precisa olhar com atenção. Sempre que a gente pode, sempre tem que ser debatido. Está aqui ao meu lado o Claudemir Desto, ele que era superintendente da Caixa Econômica Federal, né? Agora está aposentado, vida tranquila, e está agora engajado na criação de uma entidade, aí, né? O Centro de Valorização da Vida, para prevenir e abordar a questão do suicídio e dar um apoio psicológico às pessoas que, eventualmente, estejam pensando em tirar a própria vida. Claudemir, obrigada pela presença aqui no Papo Reto. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar de um projeto tão importante, de um assunto tão grave para a sociedade atual, não é mesmo? Sim. Vamos começar a falar primeiro pela entidade, né? CVV é a sigla, certo? Isso. Centro de Valorização da Vida. E o que é essa entidade? Qual a proposta, né? A que ela vem servir aqui a população de Cascavel? O CVV é uma ONG que foi fundada em 1962. Ela tem atuação em todo o território nacional, está presente em 19 estados, na maioria das capitais, e em 70 cidades brasileiras. No caso aqui em Cascavel, nós fundamos uma entidade chamada Núcleo de Apoio à Vida de Cascavel, Navivel é a sigla, que é a entidade mantenedora do CVV. Então, nós instalaremos o posto do CVV e essa entidade é responsável por mantê-lo, por custear as suas despesas, por selecionar os voluntários, por treiná-los ou providenciar o treinamento, porque quem treina é o pessoal do CVV Nacional, e, enfim, fazer o posto funcionar. Uhum. Vai ser aberto um posto desse aqui em Cascavel? Vai ser aberto um posto aqui em Cascavel, sim. Nós estamos já buscando parceria, já tem algumas conversas em vistas, né? Porque quanto menor o custo, melhor. Então, nós já recebemos oferta de algumas entidades de Cascavel que se ofereceram para sediar o posto. São órgãos que funcionam 24 horas por dia nos moldes do posto do CVV. E lá, então, nós instalaremos um telefone VoIP. As pessoas ligarão para um número que é 188, funciona com uma abrangência nacional. As pessoas hoje, se a pessoa ligar, ela não consegue acessar, porque esse número não está disponível para Cascavel por não termos o posto. A partir do momento em que nós colocarmos o posto em funcionamento, as pessoas da nossa região ligarão 188 e elas conversarão com um voluntário. Esse voluntário recebe um treinamento de 32 horas, ele é preparado para ouvir as pessoas que estão passando por alguma angústia, que estão desesperadas, pensando em dar cabo da vida, e o atendente é preparado para conversar com ela, para ouvi-la tanto quanto for necessário. E então, assim que nós inaugurarmos, nós entramos nessa rede nacional, é garantido o anonimato. Tem uma informação interessante: quando alguém liga no 188 aqui de Cascavel, ele é atendido por um atendente de uma outra cidade, de um outro estado. E o nosso atendente estará dando suporte para uma pessoa de outro estado. Nós entramos em rede. Isso tudo para garantir o anonimato da pessoa. Quero agradecer aqui o Dário, a Simone, o Pedro, a Mariclene e o Edson, que estão aqui acompanhando a nossa entrevista. Então, assim, até eu já vi isso em outras cidades também. Tem até algumas obras, filmes ou séries que trazem esse formato. Então, é assim, a pessoa vai ligar e vai desabafar, uma conversa, às vezes, que ela não consegue ter com alguém que ela conheça, alguém da família, ela vai conseguir ter essa conversa pelo telefone com alguém. Exatamente, alguém que está ali para ouvi-la, não para julgá-la, mas para ajudá-la. As estatísticas indicam, por exemplo, que no Brasil, 79% das pessoas que se matam são do sexo masculino. 21% são mulheres. Agora, o curioso é que esses do sexo masculino, a maioria deles são solteiros, viúvos ou divorciados.
É aquela pessoa que está em sofrimento, que não tem uma estrutura familiar. Entre os jovens, por exemplo, de 15 a 29 anos, é a quarta maior causa de morte, é o suicídio. Veja como é grave. Então, uma pessoa que às vezes não tem uma família, está solitária, ela não tem com quem falar, parece que o problema dela é insuportável, ela então resolve acabar com aquele sofrimento. E quando ela liga para o CVV, a pessoa que está do outro lado, sem julgá-la, sem conhecê-la, está ali como alguém que vai apoiá-la, ouvindo, deixando ela falar quanto ela precisar, do que ela quiser falar, o tempo que ela precisar. E isso é um suporte muito importante, porque o suicídio é uma solução definitiva para um problema que é passageiro. Por mais grave que seja o problema da pessoa, ele tem solução. E falar sobre ele é muito importante, porque alguém de fora consegue enxergar aquilo com clareza. Quando quem está envolvido parece que não tem mais solução, a pessoa de fora consegue olhar e apontar. E ajudar, né? Ajudar a pessoa a superar aquilo. Igual assim, o endereço não tem. O senhor já falou que não tem o endereço ainda para esse posto aqui em Cascavel. Não Como é que tem, está o encaminhamento disso? E nem é importante no momento, porque as pessoas serão atendidas pelo telefone. Pelo telefone. É bom então, não divulgar o endereço. Não é o caso, porque para divulgar o endereço, nós teríamos que ter um suporte presencial. E não é esse o objetivo, né? Existem cidades em que o CVV faz atendimento presencial. Aqui nós começaremos só com atendimento telefônico. O importante é que a população saiba que quando nós inaugurarmos, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês para divulgar, está funcionando, sim, esse 188 seja divulgado. É o telefone amplamente 188. Nas escolas, nas comunidades, nas ONGs, de uma maneira geral, que todo mundo saiba que ligar 188 vai ter alguém do outro lado da linha para ela poder conversar. É gratuita a ligação, tá? Então, a gente sabe que tudo isso demanda uma estrutura, até um custeio, um custo, né? Quem que banca essa estrutura nacional, inclusive, e que tá para chegar aqui em Cascavel? Então, essa entidade que nós fundamos, fizemos a assembleia nesta segunda-feira, o Núcleo de Apoio à Vida de Cascavel, é a sociedade civil, a associação civil, que vai manter os custos de Cascavel. A gente tenta baixar esse custo ao mínimo possível, evitando despesa com aluguel, com telefone, com linha de internet, que é necessária, né? Reduzindo esse custo ao mínimo, mas ainda assim há um custo. E como é uma associação civil, as pessoas se associam e, como sócio, elas pagam a mensalidade, que no nosso caso é um valor mínimo. Nós estipulamos em assembleia que a contribuição mínima seria de R$10, o mínimo, e daí a pessoa contribui com quanto ela puder, para poder manter o posto em funcionamento, para possibilitar que nós participemos das reuniões nacionais, dos treinamentos, para custear os instrutores que vêm até aqui, capacitar os nossos voluntários. Enfim, tudo isso tem custo, como você disse bem, né? E essa associação, o Núcleo de Apoio à Vida de Cascavel, é quem vai manter o posto daqui. Sim. E nesse posto, terão pessoas aqui de Cascavel que vão fazer esse atendimento telefônico de outras cidades? Porque, pelo que o senhor falou, ela é direcionada para não criar-se um vínculo até, né? Para não expor a pessoa, né? Para não expor. Então, os nossos voluntários daqui, eles estarão no posto atendendo. São jornadas de 4 horas, a pessoa se compromete em trabalhar 4 horas por semana. O horário que ela puder, ela vai escolher se é à noite, se é de madrugada, se é de dia, se é de manhã, se é à tarde, e ela vai dar aquela contribuição semanal, aquele voluntário. Naquele momento, ele está disponível para ouvir alguém do Brasil. Certamente a pessoa de Cascavel vai atender alguém de outra região. E a pessoa aqui ligada, aqui de Cascavel, pedindo atendimento, ela vai falar com um atendente de uma outra região. Porque não é importante a localização, é importante ter alguém do outro lado da linha. Para ouvir. E vai ser sempre uma pessoa que vai ficar, ou serão mais pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente? Dependeremos da quantidade de voluntários disponíveis, né? E do espaço físico. Tudo isso a gente vai ajustando à medida que for crescendo. Temos postos de CVV no Brasil que são enormes, com muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Nós esperamos, aqui em Cascavel tem muita gente se manifestado, interessado em trabalhar, em se submeter ao treinamento. Nós esperamos, sinceramente, que muitas pessoas de boa vontade se ofereçam para trabalhar, porque nós estaremos ajudando em nível nacional. Isso é muito importante. Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 1 milhão de ligação por ano para o CVV. Muita gente liga. E se alguém ligar agora numa cidade em que tem o serviço, ela tem que aguardar alguns minutos, porque ela entra numa fila de espera, porque não há voluntários suficientes para atender a demanda em todo o Brasil. Então, nós esperamos que em Cascavel nós consigamos dar uma grande contribuição, apresentando muitos voluntários para atender todo o Brasil. Eu acredito que o desafio será também fazer com que a pessoa que estiver passando por esse problema
ela ter a coragem de ligar. Eu não sei como que vocês pretendem aí levar essa sensibilização, ou essa informação, esse entendimento de que, por exemplo, eu estou passando por um momento difícil, uma depressão, com pensamentos suicidas. Eu saber que se eu ligar lá, eu vou ter essa ajuda, porque às vezes nesse momento de tristeza profunda, a pessoa não vai se lembrar disso, né? Mas isso é mito. É mito? É mito. As pessoas querem falar, elas querem conversar. Concordo que elas querem falar. Eu acho que o desafio é divulgar assim, existe um número que a pessoa pode ligar, né? Sim. Porque às vezes ela tá querendo falar, a família não ouve, ela quer falar da angústia dela, às vezes a família fala que é frescura, né? Que aquilo não é um problema sério, fala né? isso até hoje. Às vezes ela fala, estou pensando em me matar, a família fala, quem fala que vai fazer não faz, isso é mito. A pessoa que ameaça se matar é o que corre o maior risco. E outra, falar isso, você a ameaça que vai fazer não faz, é um desafio. Está desafiando, está estimulando, não é assim que se procede. Um desafio mórbido até, E né? a gente sabe o quanto a família sofre depois, né? Porque pensando, poxa, onde foi que eu errei? Será que eu podia ter feito mais? Então, olha, quando a pessoa fala que ela está pensando em suicidar, acenda uma luz amarela e cuide. Procure ajuda psicológica. Se já estiver funcionando, você vai ver, ligue no 188. Procure ajuda, ouça essa pessoa, valorize o problema dela. Porque para nós, um problema parece que não tem importância. Nós não conseguimos avaliar para a pessoa que está passando pelo problema quanto aquilo é grave para ela. Então, é questão de respeito, entender que para aquela pessoa o problema é muito grave e nós precisamos valorizar isso para poder ajudá-la a sair da situação. O Pedro Sabino Filho mandou uma mensagem aqui, até queria a tua opinião, porque existe toda essa questão religiosa em torno disso, né? Deus dá vida e Deus tira a vida. Deus proporciona tudo o que você necessita para viver. Dando uma conotação que existe todo um debate, até às vezes se coloca um pouco místico aí em relação a essa questão do suicídio, do ponto do viés religioso, ou que a pessoa não tem Deus na vida dela, etc. Vários julgamentos que as pessoas fazem, né? Esse viés religioso contribui ou atrapalha nessa recuperação aí que a pessoa precisa ter, essa atenção que ela precisa ter, para quem pensa em cometer suicídio? É um assunto interessante. Nós sabemos que a pessoa que tem religiosidade, independente de qual credo ela professa, seja católica, evangélica ou espírita, quando ela acredita que a vida continua após a morte e ela tem essa fé, a tendência é ela suportar mais as dificuldades, os reveses da vida. Agora, a pessoa que não tem religiosidade, ela às vezes acha que a vida fica meio sem sentido e não tem aquela bagagem para suportar. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. O importante é saber que o CVV, ele não tem nenhuma cor religiosa, racial, étnica, política, de maneira nenhuma. Ele é uma entidade aberta a todos os credos, a todas as cores, as etnias, independente de partido, entende? Nós estamos aí para ajudar. E a pessoa, ela pode, se ela quiser, não precisa dar nem o nome dela, porque nós sabemos que do outro lado da linha tem um ser humano que precisa ser ouvido e que precisa ser ajudado. Não interessa saber quem é ele naquele momento, mas é o que ele precisa e o que nós podemos fazer por ele. E o que falta hoje para ser instalado? E qual é a previsão aí para ter esse posto funcionando aqui em Cascavel? Então, nós estamos na fase agora de regularização da documentação. Nós devemos amanhã apresentar o cartório para registro do estatuto e da ata de fundação. Aí, em seguida, nós levamos na Receita Federal para fazer o CNPJ, e aí nós existimos legalmente enquanto pessoa jurídica. Tendo a personalidade jurídica, nós podemos assumir compromissos, assinar contratos, assinar convênios, firmar parcerias para instalar o posto. E aí também nós estamos desenvolvendo uma página no Facebook, que deve ficar pronta talvez até o final da semana, onde as pessoas poderão se manifestar interesse em trabalhar como voluntário. Independente disso, as pessoas vão poder mandar um e-mail ou um telefone para dizer que elas querem trabalhar como voluntário. Nós já estamos fazendo um cadastro provisório. E aí nós pretendemos ainda no final de junho e meados de julho fazer o treinamento. São treinamentos de final de semana, um sábado. Presencial. Vem um instrutor de fora, né? E aí essas pessoas se submetem ao treinamento. Concluída a fase de treinamento, nós já inauguramos. Então, a nossa previsão otimista é que, no mais tardar, no início de agosto, nós inauguremos o posto. Esse treinamento é importante porque a gente entende que existe toda uma questão psicológica, né? Que tem que ser abordada muitas vezes até por um profissional, só que naquele momento ali, saber usar a palavra correta, né? Enfim, como é feito esse treinamento? Como preparar uma pessoa que não sou psicóloga para conversar com uma pessoa e convencer uma pessoa a não cometer suicídio?
Como é esse treinamento? As pessoas às vezes pensam que para trabalhar como voluntário de CVV tem que ser graduado em psicologia. Não é assim. A pessoa tem que ter boa vontade, tem que ter saúde psicológica. Nós fazemos uma seleção, que é uma seleção simples, mas ainda assim nós precisamos ter a certeza que a pessoa que vai estar trabalhando como voluntária, que ela esteja bem emocionalmente, que ela não vai ser afetada pelo problema que ela vai ouvir do outro lado da linha. E então nós fazemos essa seleção e a pessoa ela é treinada, tem técnica para isso, né? Nós temos também estatística de quais são os maiores problemas que as pessoas trazem, geralmente como que as pessoas abordam. Afinal de contas, são 56 anos de experiência de CVV no Brasil, né? Então, nós conseguimos montar uma base de dados com informações relevantes para treinar os participantes, o voluntariado, para fazer esse atendimento. Não sei se tem alguma estatística, senão você pode até procurar depois, de vidas salvas. Quantas pessoas vocês conseguiram já evitar? Claro, no Brasil, né? O CVV conseguiu evitar? Sim. Que cometesse suicídio? A estatística é de quantas pessoas foram atendidas. Sim. Né? Como depois nós não rastreamos para saber se a pessoa continua viva ou não. É verdade, porque acho que é importante anonimato. você saber que quantas pessoas ligaram para o sistema CVV quantas e foram pessoas? ouvidas. São mais de 1 milhão de ligações por ano. Mais de 1 milhão de ligações por ano. De ligações muita por gente. ano. Muita gente. É como dizer, a doença, a depressão, é a doença da modernidade, né? Sim. Que está levando muitas pessoas a isso. E assim, o que motivou o senhor e o grupo de pessoas também que estão trazendo essa entidade para Cascavel, que segunda-feira oficializaram a criação? O que motiva vocês a ajudar pessoas que vocês nem conhecem? Tanto eu quanto várias outras pessoas que participam no grupo já trabalham como voluntários em ONGs, em entidades religiosas, e a gente acompanha o sofrimento das pessoas. As estatísticas de Cascavel são estarrecedoras. O número de Cascavel é superior à média de grandes cidades. Eu tenho uma fonte que eu não posso revelar, mas é um repórter policial. Ele disse, por exemplo, né, conversando comigo, que em Cascavel, este ano, já morreu mais gente por suicídio do que por acidente de carro, por exemplo. É muito grave. Sem contar aqueles casos que acontecem como suicídio e que a família não deixa de divulgar. Porque também há aquela questão religiosa, né? No passado a pessoa que era suicidada, que se suicidava, ela não podia nem ser sepultada no cemitério. Na verdade, então, popularmente falando, né? A família às vezes tem vergonha, né? Popularmente falando, a pessoa que se mata ela vai direto para o inferno, já vai toda essa discussão de céu e inferno. Falam isso, né? Falam, mas não é por aí, né? Então, eu estou falando isso apenas para explicar que algumas pessoas não divulgam que foi suicídio. Elas falam que foi um acidente, que foi uma outra causa. Então, as estatísticas oficiais, elas são subestimadas, tá? E a sua opinião, muita gente fala assim, olha, não se pode falar sobre o suicídio porque isso acaba estimulando. É um mito. É um mito isso. É um mito. Quanto mais nós falarmos, mais as pessoas vão saber sobre o assunto, vão saber que é grave, vão saber que quem ameaça corre um grande risco de cometer o suicídio, que precisa atender, que há uma rede de apoio, que há os CAPs, por exemplo, as cidades onde tem CAPs, que é aquele centro de atenção psicossocial. Sim. Há estatísticas dizendo que reduzem 15% o número de suicídios nas cidades que têm CAPs. Só para a gente ver como é importante o atendimento psicossocial. Então, quanto mais nós falarmos do assunto, mais informações as pessoas terão, mais coragem elas terão de falar, de dizer que elas estão sofrendo. E a partir desse primeiro contato telefônico, essa conversa, esse desabafo, acho que a pessoa pode se encorajar a buscar um tratamento, a buscar uma apoio ajuda, psicológico, né? É importante falar sobre isso. As pessoas não precisam ter vergonha. Muita gente pensa em suicídio. Há estatísticas dizendo, isso é estatística da Organização Mundial de Saúde, que diz que de cada 17 pessoas que pensam em suicídio, 5 chegam a planejá-lo. 3 tenta e 1 consegue. Olha só. Então, às vezes, a pessoa já pensou em suicídio, mas tem vergonha de falar. Não, fala sobre isso. É normal ter problema. É normal ter dúvida. É normal sentir que a carga está pesada. Mas é bom saber que tem um amigo do seu lado para te ouvir, que tem pessoas que estão dispostas a ajudar você a carregar esse fardo, ensinar caminhos, ensinar formas de resolver o seu problema. Então, quanto mais nós falarmos sobre o assunto, melhor, mais vidas serão poupadas. E a gente vive numa sociedade que nos cobra, né, muito, e que as pessoas não podem demonstrar uma fraqueza, demonstrar uma tristeza, que é como se ela fosse uma pessoa fracassada. A gente tem que ser de sucesso, feliz.
E não é assim, a gente não precisa ser feliz o tempo todo e não há problema em a gente sentir uma tristeza de vez em quando e buscar ajuda e conversar sobre os nossos próprios fracassos, né? Eu não tenho informação científica a respeito, mas no achômetro eu vejo assim que as redes sociais acabam estimulando isso, porque você quando abre o Facebook, geralmente a pessoa não coloca, estou devendo, eu estou apertado, estou doente. Geralmente a foto a pessoa está na praia, está bonitona, Ninguém é feliz 100% todo dia, né? toda hora, né? Mas as pessoas colocam a imagem de que estão sempre felizes, né? E aí alguém olha e fala, poxa, mas eu não tenho essa vida maravilhosa, minha vida tá difícil, né? E, na verdade, não é assim. Todo mundo tem problema, ninguém é obrigado a ser um super-homem. É normal você ter dia que amanhece mais deprimido um pouco, menos animado. É normal. Mas isso vai passar, porque tudo é passageiro. A gente tem que entender que vai passar, tudo isso mesmo. Tem uma curiosidade aí, é que as mulheres se suicidam menos. Menos que os homens. Mas elas tentam mais. Os homens são mais efetivos nisso. As mulheres tentam mais, mas conseguem há uma explicação? menos. A mulher fala mais. O homem, geralmente, ele é fechado, ele não desabafa, ele acha que, como homem, ele tem que ser forte, o homem não chora, todo esse mito que existe, né? Enquanto que a mulher, não, a mulher, ela briga, ela fala, ela expõe o que ela está pensando, ela chora, ela chuta o barraco, se for o caso, e isso faz bem. Sim. Porque falar o que você está sentindo, expor as suas emoções é saudável. É, isso aí, gente, olha, então tá aí dado o recado. Claudemir, o que mais aí você quer expor aí, nosso tempo está acabando, né, sobre a vinda da entidade, sobre esse debate aí, como podemos ajudar pessoas que estão passando por esse momento difícil? Eu gostaria de dizer para os telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, que, como diz o poeta, uma andorinha só não faz verão. Nós temos um pequeno grupo de pessoas interessadas em ajudar. Essa ajuda será proporcional à quantidade de pessoas que se engajar. Então, tanto na contribuição para a entidade se manter funcionando, quanto naquelas pessoas que se oferecerão para trabalhar como voluntário, quanto mais gente se oferecer e se apresentarem, melhor será o serviço prestado. Então, nós deixamos o convite para todos que queiram participar, né, que se irmanem conosco. E como é que entra em contato? Quem quiser ser voluntário? Pelo Facebook? Ou como é que a gente pode fazer isso aí? Provisoriamente, pode entrar no site www.cvv, C de centro, V de valorização e V de vida, cvv.org.br. Lá em cima tem um itemzinho chamado voluntário. Clica ali, deixa a sua informação dizendo que você quer ser voluntário, que aí esse site manda para nós a informação. Dentro de poucos dias nós teremos uma página no Facebook que as pessoas poderão manifestar ali o interesse também. Então fica aqui meu compromisso, Claudemir, você nos avisa, a gente vai monitorar quando tiver a página, quando tiver o telefone já ativo, né, principalmente para a gente saber e orientar as pessoas para ligar no 188, esse vai ser o telefone, né, para ter esse contato com uma outra pessoa, para ajudar aí a evitar esse mal que destrói, né? É um sofrimento para todo mundo, para a pessoa que se foi, né? Que a gente não sabe o que aconteceu, mas assim, ela estava sofrendo, os familiares, enfim, amigos e tudo mais, né? E já pode entrar no cvv.org.br e já se cadastrar lá para ser voluntário, tá? Não é por isso que vai deixar de se apresentar para o trabalho, ok? Claudemir, muito obrigada pela sua participação aqui, agradeço todo mundo que mandou uma mensagem aqui, estava assistindo, e peço para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para os seus familiares aí, para saber que em Cascavel vai ter esse apoio psicológico, esse apoio emocional, simplesmente ligando pelo telefone, para você que está passando por um problema difícil, aguarda aí os próximos dias. Ou, antes disso, não precisa esperar o telefone. Se você conseguir conversar com alguém, expor o seu sentimento aí, o seu sofrimento, que com certeza vai te ajudar e ver que sempre tem uma saída, né? Sempre tem. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Convido a continuar acompanhando aqui as redes sociais. A gente está acompanhando aí a greve dos caminhoneiros, com informações sempre atualizadas aí, que é um assunto que também está mobilizando o Brasil aí por questões econômicas e de abastecimento e tudo mais, tá bom? Daqui a pouquinho tem EPC, Esporte, Política e Cidadania, a partir das 18 horas ao vivo aqui na KTV. Eu volto amanhã.